Nesse bloco, né, esse bloco ele trata sobre assuntos que a gente já vem discutindo há bastante tempo, né, que é o ESG, o crédito e neutralização de carbono em empresas, né. E eu decidi trazer, para vocês, mostrar para vocês, né, a crescente importância da sustentabilidade corporativa nos negócios, né. A gente vê que hoje em dia a energia solar ela tem crescido, né, e ela cresceu para outros âmbitos também, ela cresceu para não só mais telhados residenciais, né, que a gente instala também em grandes comércios e indústrias, né, e é importante também que não só residências, mas comércios estão adotando práticas sustentáveis no seu processo de construtivo, né, no seu processo comercial, tá? E é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui, tá bom? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Jean Anderson, sou engenheiro eletricista já formado há um pouco mais de 5 anos e eu venho trabalhando em sistemas fotovoltaicos desde a faculdade, eh, já em mais ou menos uns 6 a 7 anos no sistema fotovoltaico, né. Naquela época a gente trabalhava com painéis de 270 watts, né, com inversores frônios, e hoje em dia a gente está trabalhando aí com painéis com 605, 650 watts, né, já vi até painéis de 690 watts, né. Então a gente percebe uma crescente evolução do mercado e atualização do mercado, e é necessário também que a gente se atualize, né, que a gente, cresça junto com o mercado, né, então ambos crescem de mão dadas, né. Eu tenho já uma certa experiência já com sistemas fotovoltaicos, né, eu já tenho um pouquinho mais de 10 megas, aprovados entre projetos de microgeração e mini geração, tá. Eu não trabalho só mas com geração, perdão, com sistemas fotovoltaicos, mas geração distribuídas em geral, né, já abrangindo um pouco para geração eólica, tá. Então já mudando um pouquinho o comportamento de mercado que a gente já costuma trabalhar, né. Bom, hoje eu estou representando a empresa CGS Solar, eu sou um dos sócios da empresa. Ela nasceu e foi criada em Abaetetuba. Já já vou explicar o porquê, o motivo de ter escolhido Abaetetuba como sede. Para quem não conhece, Abaetetuba é uma cidade aqui no interior do Pará, tá? Fica próximo aqui de Belém, mais ou menos 1h30, 1h40 aqui de Belém, né? E já já vou explicar o motivo de Abaetetuba ser a nossa sede, tá? Hoje nós temos um pouco mais de 548 unidades instaladas, usinas fotovoltaicas instaladas entre microgeração e mini geração, tá? Todas elas estão em operação e elas não são usinas que a gente chama de usinas órfãos, né? São usinas nossas próprias mesmo. Fomos nós que instalamos, nós que vendemos, nós que instalamos e nós que monitoramos elas, tá bom? A gente atende algumas outras usinas que chegam para a gente, mas de forma diferenciada, tá? Hoje nós iniciamos o trabalho com o sistema on-grid e Atenção, hoje nós todo estamos mundo levanta trabalhando a mão, por com favor. off-grid e zero Viu? grid, Tá né. cheio de associado. O zero grid é uma tecnologia nova, mas, alguém já instalou, alguém já trabalhou com o zero grid, já chegou a trabalhar? Levanta a mão aí se alguém já chegou a trabalhar? Já chegou a trabalhar com zero grid, né. É uma tecnologia nova, mas a gente já está iniciando, essas instalações, né. Ultimamente tem apresentado viabilidade para clientes grupo A, né, e aí para mini geração, né, em grandes indústrias. Então é uma solução que tem aparecido aí para a gente, e toda solução que a gente que aparece no mercado, a gente sempre tenta trabalhar, né, é bastante importante a gente estar sempre como eu falei, se atualizando com o mercado, né. Bom, a sustentabilidade corporativa é um tema que tem sido discutido, não só, no setor fotovoltaico, mas em todas as empresas, né. Antigamente, tinha-se esse foco em redução de carbono, né, efeito estufa, tinha todos esses comentários, sobre esses temas, mas hoje em dia ele está mais difundido, né, a gente consegue, eh, conversar mais sobre isso e virou uma lei, digamos, uma espécie de lei dentro das empresas, né. E o ESG é uma sigla que vem do inglês, né, de ambiental, social e governança,
né? Então, ele trata de ações e propostas que as empresas tomam para apresentar e melhorar o seu processo de forma sustentável, tá? E é importante que essas empresas elas desenvolvam esses processos sustentáveis alinhados com seu perfil e processo de venda, né? Processo de comercialização, que é um grande desafio hoje você alinhar isso e não ter um desfoco do sistemas, do seu sistema com a parte ambiental, tá? Conforme eu falei, o ESG ele tem um componente ambiental, ele tem um componente social e ele tem um componente de governança, né? Então, para uma empresa conseguir iniciar o seu processo, ela tem que primeiro ter suas metas ambientais, né? Ela tem que desenvolver um plano estratégico para isso, tá? Ela tem que conscientizar os seus colaboradores e a comunidade, né? Com ações sociais, por exemplo, na comunidade, tá? Ela tem que ter parceiras sustentáveis, né? Parcerias sustentáveis, tenha ações e iniciativas ambientais, né? E boas práticas de governança, como transparência e ética nos negócios. Nós, integradores, né, nós atuamos ali naquela parte de parcerias sustentáveis, né? Nós somos os parceiros daquele cliente, né? Ele não é o nosso cliente, ele é o nosso parceiro. É o nosso parceiro de comércio, o nosso parceiro sustentável, né? E o crédito de carbono, que é um dos temas que tem sido bastante difundido hoje em dia, né, que é essa questão do crédito de carbono, tem vários tipos de comercialização, projetos sobre isso, mas ainda está, digamos que está engatinhando, né, ainda não tem uma regulamentação, é necessário uma regulamentação sobre isso. Porém, o que a gente mais encontra aqui no Brasil é o crédito voluntário de carbono. É o crédito voluntário de carbono que, inclusive, recentemente, alguns bancos soltou alguns editais para aquisição desses créditos de carbono, né? Uma forma de certificar e adquirir esses créditos de carbono. Tá? E a neutralização de carbono em empresas, né? E aí, a forma de fazer isso tem duas formas, né? Desse tipo de neutralização. Nós podemos fazer essa neutralização de forma direta ou fazer essa neutralização em investimento em projetos, né? De forma direta é basicamente você pegar um processo daquela empresa e transformar aquilo de forma sustentável. Por exemplo, eu tenho uma máquina que produz CO2 e ela joga fumaça na atmosfera e eu substituo essa máquina uma outra máquina que não jogue CO2 na atmosfera. Basicamente é isso, é você substituir um processo de forma mais sustentável, né? E o investimento em projetos de mitigação são investimento em outros projetos, como manejo florestal, reflorestamento, né? São você investir em outro processo ou outro projeto que tenha o mesmo fim, o mesmo objetivo, tá? Nós integradores, né, eu sempre falo isso, nós integradores trabalhamos ali naquela redução direta de emissões, né? Então nós estamos substituindo um processo da empresa que não é sustentável e transformando em sustentável, tá? E aí, trazendo isso de forma prática, né, que eu acho que é o objetivo do painel aqui nosso, trazer isso de forma prática, como está sendo atuando, como isso está sendo atuando hoje, né? Eu vou apresentar um pouquinho da nossa empresa para vocês, né? A nossa empresa ela já tem um pouquinho mais de 32 gigawatt-hora de funcionamento. Nós temos um pouquinho mais de 14 mil quilowatt-pico instalado, tá? E um pouquinho mais de 500 mil já em economia de fatura de energia mesmo dos nossos clientes, né? Isso aqui já não é considerando as taxas e impostos, né, que vem nas faturas, tá? E conforme eu falei, a gente trabalha também com telhados, né, sistemas residenciais, sistemas para comércios, indústrias, né, e ultimamente com usinas solos que a gente tem trabalhado bastante, tá? E aí eu trouxe um exemplo prático e um exemplo que a gente tem hoje na nossa empresa, né? O grande motivo de nós trabalhar em Abaetetuba, escolher Abaetetuba, foi por conta do grandes indústrias de açaí. Abaetetuba e Igarapé-Mirim são uma região muito forte na extração de açaí. Então, nós identificamos alguns problemas, algumas formas que a gente poderia trabalhar e substituir um processo que
digamos, não sustentável e que não gera economia para o cliente, né? E a gente conseguiu transformar isso ao longo dos anos, tá? Um exemplo prático que eu estou trazendo aqui para vocês é um de nossos clientes, que é uma indústria de açaí, né? Ele tem alguns processos que é, lâmpadas, o processo industrial mesmo de maquinário que era atendido, abastecido pelo gerador a diesel e conforme alguns já conhecem, né, nessas regiões de interior é bem difícil você encontrar gerador a diesel novo, o cliente utilizando gerador a diesel novo, né, eles utilizam bastante produto remanufaturado, então acaba liberando uma massa maior de dióxido de carbono na atmosfera, né? E aí, para substituir este equipamento, nós instalamos sistemas de banco de baterias e sistemas fotovoltaicos, tá? Então, a partir disso, a gente conseguiu fazer essa substituição e reduzir o dióxido de carbono do cliente, né? Essa emissão de dióxido de carbono do cliente. Esse cliente em questão, ele foi até notificado pelo meio ambiente e depois que ele apresentou essa solução, instalou junto com a gente essa solução, é, a notificação saiu do seu portfólio lá de notificações, né? Então hoje esse cliente ele já está com 91 mil quilogramas de CO2 reduzido, né, digamos assim, 90, que é equivalente a 91 toneladas, né, de CO2, tá? Um pouco mais de 5 mil árvores, digamos que deixou de ser destruídas, né? E um pouco mais de 36 mil quilos de carvão vegetal, tá? Uma outra indústria também de açaí, né? É uma indústria que já reduziu ali 57 mil reais mais ou menos de fatura, né? Ele já está trabalhando, é um sistema um pouco mais recente, tá? Tem um pouco mais de 34 toneladas de CO2 reduzido da atmosfera, né? E um pouco mais de 800 árvores equivalentes plantadas, tá? Eu não trouxe as fotos aqui, são fictícias, eu não trouxe as fotos reais porque eu não tive autorização ainda do cliente. Fui chamado um pouquinho de surpresa, de última hora, para apresentar e não consegui autorização. Mas na próxima oportunidade eu vou trazer aqui as fotos reais dos nossos clientes para poder estar passando para vocês, tá bom? E aí eu vim trazer um caso interessante também para vocês, que chegou recentemente para a gente. E aparece bastante, né? População ribeirinha naquela região. Essa população que chegou agora para a gente, um ribeirinho, ele tem um posto de combustível que a gente chama aquele posto fluvial, que abastece os barcos fluviais naquela região. E ele tinha uma necessidade de sistema de backup, porque naquela região, além da dificuldade da energia, de faltar bastante, ele tinha uma certa insegurança, porque o sistema de CFTV saía energia, né? Saía esse sistema de CFTV, desligava a bomba, desligava a iluminação, né? E a gente conseguiu instalar um sisteminha híbrido para esse cliente, onde esse sistema ele é reabastecido, né, pelo sistema fotovoltaico, né, pelos módulos, pelas placas. Ele é reabastecido também pelo grid, né, pela energia que chega de vez em quando lá, né, nesse cliente, né, e pelo gerador também, que é um pouquinho difícil de sincronizar com o inversor, mas a gente conseguiu sincronizar esse gerador para alimentar também quando não tiver nenhuma outra opção de alimentação para a bateria, né? Nesse caso a gente utilizou bateria de lítio. Então é um sistemazinho bem pequeno, recente e que evita do cliente, como ele opera 24 horas por dia, né? Então evita problemas maiores, né? Falta de energia, circuito CFTV, e dá uma segurança maior para esse cliente, né? Então hoje ele já diminuiu aí um pouco mais de 600 quilos de CO2, né? E um pouco mais de 35 árvores é, replantadas, tá? Outro ponto interessante também, que na terça-feira agora eu tive uma oportunidade de participar do Instituto de Tecnologia de Engenharia em São Paulo, um tema bastante que está sendo bastante difundido e tem ganhado bastante força, é a questão do hidrogênio verde. Só que ainda falta uma regulamentação, né? A gente teve essa vitória com o sistema fotovoltaico, né, com a geração distribuída,
Mas com relação ao hidrogênio verde, ele está engatinhando também. Mas a gente já tem que começar a olhar com bons olhos, porque o hidrogênio verde, no futuro, vai ser um cliente nosso. É um cliente do sistema fotovoltaico, né? Porque para a produção do hidrogênio verde, a gente vai precisar de energia limpa, né? Conforme já foi até falado por outros palestrantes aqui também, né? Então, por exemplo, a Mercedes, a Marco Polo, que é uma grandes indústrias de caminhão e ônibus, né? Já apresentaram na terça-feira que já estão com caminhões e ônibus rodando na Alemanha com hidrogênio verde, né? Com tanques de hidrogênio verde, com autonomia de até 1.000 quilômetros de autonomia, né? E a ideia, o planejamento, né, que o planejamento real deles é que em 2027 isso entre em linha de produção e que até 2030 já seja comercializado, né? E aí isso tudo mostra o nosso avanço, não só um avanço público, né, mas um avanço da parte privada também nesse setor, né, nessa questão da nossa transição energética, né? Então é isso, eu deixo minhas redes sociais aqui, pessoal. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode entrar em contato comigo, tá bom? Muito obrigado.